Por que será que investir em ações do Banco do Brasil agora é burrice? Será que é burrice? O que a gente vê é que depois de um quarto trimestre fraco, com inadimplência ainda em alta e um sinal amarelo depois de mudanças no pagamento de dividendos, ainda assim as ações do Banco do Brasil sobem quase 20% nesse ano. E aí, nesse cenário, algumas dúvidas surgem, como por exemplo, mesmo com esses resultados piores e com a alta na cotação das ações, ainda vale a pena investir em Banco do Brasil? Será que é burrice investir em Banco do Brasil agora? E por que, em quais cenários, a burrice poderia ser não investir em ações do Banco do Brasil? É isso mesmo, a gente fala sobre tudo isso nesse vídeo. Quem vai guiar é o Luca Moura, planejador financeiro aqui do clube, que atende uma carteira de clientes que, como você, estão ali para conquistar a liberdade financeira. Luca, bola contigo. Boa, Ramiro, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, para a gente entender se é burrice investir em Banco do Brasil ou não, a gente precisa entender o contexto por trás do banco. E quando a gente olha para o ano de 2024, foi um ano relativamente confuso. E por que eu digo isso? Porque vamos olhar para os resultados que o banco teve agora no último ano. E a gente vai ver uma informação que é aparentemente muito positiva, aonde o banco ele entregou um lucro recorde, atingindo quase 38 bilhões de reais. E se a gente vai olhar, só no quarto trimestre foram 9,6 bilhões de lucro líquido ajustado. Ou seja, um lucro líquido sem contar os eventos não recorrentes, que foca apenas nas operações executadas pelo banco. E aí, nessa mesma leva, mesmo com o ROI caindo, ele ainda se mantém acima de 20%, que é o retorno on equity, o quanto que eles têm de retorno sobre aquele capital alocado. Tá, mas aí tu vai me dizer, Luca, como assim? Não entendi. O banco ele tá ganhando dinheiro, tá batendo lucro recorde, por que eu devo me preocupar então? Pô, claro que não é burrice. Cadê a burrice nisso? E bom, como tu já viu lá no início do vídeo, o que tá aparecendo agora é que não dá para julgar o livro pela capa, né? Ou melhor, na verdade não dá pra gente julgar o trimestre pelo lucro líquido. Até porque tem um fator que tem incomodado o Banco do Brasil nesses últimos meses e que ele continua sendo um problema. Eu tô falando aqui da inadimplência, isto é, o valor que o banco deixa de receber em cima do crédito que ele empresta. No ano de 2024, essa inadimplência ela só cresceu. No quarto trimestre, a inadimplência acima de 90 dias ficou mais ou menos na casa de 3,32%. Levemente menor do que foi o terceiro trimestre do ano passado, mas ainda assim considerada alta. E enquanto isso, a cobertura para esses devedores, ou seja, a capacidade que o banco tem de suprir essas perdas por inadimplência, ela está caindo. E daí tu vai te perguntar, bom, por que a cobertura para inadimplência ela baixou, se a inadimplência ela estava aumentando? E aí, acredite ou não, mas essa resposta é um dos maiores motivos para o Banco do Brasil ter lucrado nesse último trimestre. Saca só. O que os caras lá do Banco do Brasil eles fizeram foi diminuir a provisão para devedores duvidosos, que lá atrás, em 2023, era de 10 bilhões, onde eles passaram para 9,3 bilhões em 2024. E, inclusive, no resultado, eles admitem que parte desse lucro, parte da movimentação que teve no Banco do Brasil, foi porque eles diminuíram os custos com essa provisão para devedores duvidosos. O número de devedores aumentou e a provisão que eles resguardam para cobrir essa inadimplência diminui, pô, parece que a conta não fecha, né? E é isso mesmo. E aí tu vai me perguntar, pô, Luca, mas por que o pessoal tá devendo tanto? O que tá acontecendo com o crédito no Banco do Brasil? Isso quer dizer que, bom, realmente então é burrice investir em Banco do Brasil. E na verdade, se tu acompanha aqui os vídeos do Clube do Valor, tu sabe que tem um setor em específico que influencia bastante essa inadimplência do Banco do Brasil. Eu tô falando, é claro, do agronegócio. Para quem não sabe, o setor ele entrou numa grande crise agora no ano passado. E isso não foi nem um pouco positivo para o Banco do Brasil, que no quarto trimestre de 2024 viu a inadimplência desse setor em específico crescer, simplesmente mais do que o dobro que era no ano anterior. Só que o detalhe é que o Banco do Brasil é uma instituição muito famosa por emprestar dinheiro para o agronegócio. Tanto é que a carteira de crédito do agro, ela só não é maior que a carteira PJ do banco. Afinal, são 398 bilhões de reais destinados ao agronegócio em dezembro de 24. Tá, mas e aí, Luca, o quanto que isso está afetando diretamente o Banco do Brasil? E eu vou te dizer que continua tendo um impacto relevante, porque apesar dele ter crescido a cotação do começo do ano para cá, muito pela retomada e o retorno do capital estrangeiro na bolsa, o banco ele também diminuiu o payout para um intervalo de mais ou menos 40% do lucro, que é, de fato, pô, quanto lucro ele está distribuindo para os acionistas. O que pode parecer até não muito relevante, mas simboliza que a instituição está tentando equilibrar o crescimento e essa distribuição de capital
capital interno. Inclusive, isso vai totalmente na contramão do que eles vinham fazendo nos últimos anos, que era o oposto, basicamente continuar com uma boa política de dividendos, pensando em se tornar atrativos para os acionistas. Bom, e aí tu vai olhar para isso e vai falar, não, beleza, entendi que mesmo com esse lucro, as coisas não estão tão boas, a coisa tá difícil para Banco do Brasil, tá tudo dando errado para o agronegócio e por aí vai. Bom, só que eu acabei de te mostrar que o Banco do Brasil de janeiro até agora, na verdade, subiu, mesmo com turbulências. E, na verdade, para ser mais preciso, ele não só subiu, como foi a ação que mais cresceu desde o início do ano. E aí eu te digo que o que está acontecendo é isso aqui. Há perspectivas para o agronegócio, aos poucos, vem tendo um movimento de melhora. Recentemente, a gente teve uma safra recorde, coisa que pode ajudar a diminuir a inadimplência do Banco do Brasil. E, de fato, o banco está otimista para melhoras no setor. Não à toa, segue destinando crédito para o agronegócio, né? Porque se ele tivesse pessimista, ele não estava mais emprestando dinheiro. Hoje, ele já atingiu 400 bilhões de reais em fevereiro, emprestados para o agronegócio. Além disso, a perspectiva para o banco é de um provável maior lucro esse ano, batendo o recorde de novo e talvez chegando aí a 41 bilhões. Nesse cenário, o Itaú BBA ainda mantém uma recomendação neutra para o ativo, justamente por todos esses problemas que eu te mostrei até aqui. Só que, por outro lado, algumas instituições como o BTG Pactual, que já ligam basicamente uma luz verde. Eles falam, ó, Banco do Brasil pode retornar esse ano, pode ter um desempenho positivo e voltaram a recomendar a compra. E para ser mais preciso, de 8 casas de análise, 2 têm recomendação neutra, como o caso do Itaú, e outras 6 recomendam recomendação de compra. Só que aí nisso tu vai me perguntar, pô, Lucas, 6 empresas dizendo que tá na hora de comprar, que é um bom ativo, 2 dizendo que, bom, são neutras em relação e tu tá me dizendo que é burrice comprar Banco do Brasil. E, na verdade, eu tenho meus motivos, né? É burrice sim comprar Banco do Brasil no cenário em que tu só vai comprar ele porque tu viu uma manchete. Porque quando a gente investe num ativo simplesmente porque a gente leu na internet ou porque a gente viu alguma notícia sensacionalista sobre ele, a gente tá colocando ele sem fundamento na carteira. Ou seja, se tu ouviu aquele teu amigo no churrasco falar que Banco do Brasil não para de subir, que vai pagar super dividendos, que tá com yield alto e que agora é a chance, pô, compra aí que nós dois vamos ficar ricos. Cara, não é bem assim, né? Então, comprar Banco do Brasil simplesmente porque estão falando de Banco do Brasil é burrice. E aí vamos supor que tu faz exatamente isso. Ao invés de fazer uma boa pesquisa prévia, tu resolve simplesmente comprar Banco do Brasil às cegas, só com essas informações e sem nenhuma estratégia. Nisso, tu vai acabar fazendo como o Henrique, que aqui com 10 milhões de reais em carteira, resolveu comprar 300 mil reais só em Banco do Brasil. E qual que é o problema aqui? O problema é o Henrique ele ter lá o Banco do Brasil? Não, o problema é que ele colocou 300 mil reais em uma ação sem ter qualquer tipo de critério. E nisso, ele basicamente não sabe quando vai ser a hora de vender, quando vai ser a hora de comprar mais, às vezes não sabe nem quanto papel está distribuindo. E aí o que aconteceu foi que ele passou por uma reunião gratuita aqui, antes de se tornar nosso cliente, onde ele chegou perguntando como que ele poderia saber se era a hora de comprar, de vender, e essas dúvidas, na verdade, são super comuns. E é justamente por isso, por entender que os investidores às vezes não têm tanta clareza ou acabam só se baseando com o que vem na internet, que a gente resolveu abrir novas vagas para o mapeamento de oportunidades na tua carteira. É uma oportunidade onde em uma hora de reunião, a ideia é que tu tenha mais clareza sobre os investimentos que tu tem e que tu consiga contar com a ajuda de um profissional que não tem conflito de interesses para estruturar um plano de ação em relação à tua carteira e que faça sentido principalmente para a tua realidade. E mais, isso gratuito, tá? Isso aqui não tem nenhum tipo de custo, porque é uma hora em que a gente tem um intuito justamente de agregar para que tu saia com mais conhecimento dessa reunião, assim como a Cris, que, bom, pelo menos gostou muito e nos deu esse feedback aqui depois. Então, se tu também quer passar por essa reunião gratuita, a gente vai disponibilizar de 5 a 6 vagas para ti que está assistindo esse vídeo. Então, para garantir a tua, clica no primeiro link aqui na descrição ou em algum lugar que deve estar aparecendo aqui na tela. E aí, dito isso, talvez o que a gente venha falar sobre a carteira não tenha nada a ver com o Banco do Brasil, porque, pô, Henrique, de repente aqui dentro do teu perfil, o peso em ações ele pode ser melhor distribuído, de que simplesmente o que a gente corre de risco quando a gente compra demais uma determinada narrativa é ignorar outros fatores que podem ser importantes para a construção do portfólio, assim como fundos imobiliários, mercado internacional e até mesmo a renda fixa. Então, se a gente focar demais em uma narrativa específica, a gente vai acabar com uma carteira mal distribuída, que poderia lucrar muito mais se a gente fizesse o que não é burrice, né? Que é o quê? Alocar estrategicamente seus ativos. E aí que entra a primeira estratégia que eu quero
trazer nesse vídeo. A estratégia que ela é mais macro, ou seja, a gente vai olhar de uma forma mais ampla aqui da carteira, que é o sistema de alocação estratégica. Aonde eu vou pegar aqui como exemplo um modelo arrojado. O que é esse sistema de alocação estratégica? É a gente estruturar uma carteira com percentuais em cada tipo de ativos para que a carteira ela seja diversificada e de acordo com um perfil determinado. Esse exemplo arrojado que eu estou pegando, ela tem cerca de 25% em renda fixa e 75% em renda variável distribuído conforme está aparecendo na tela. E se a gente for olhar historicamente, desde 2024, através do backtest, esse modelo de carteira teria performado muito acima do CDI e muito acima do Ibovespa. E, inclusive, acho que é válido trazer aqui para ti um estudo do Roger Bodson, que é um professor da Yale, que ele compara o quanto que essa alocação de ativos ela é determinante para a performance da carteira. E o resultado ele é bem surpreendente, mostrando que mais de 90% da performance da carteira vem dessa distribuição de ativos e não do timing que tu tá colocando aquilo na carteira. E aí a gente constata que, na verdade, essa acaba sendo a decisão mais inteligente. A gente, ao invés de seguir notícias aleatórias, ter uma alocação bem definida. E não só a mais inteligente, como talvez a mais importante que o investidor vai fazer. Bom, e aí para finalmente fechar essa dúvida se vale a pena ou não a gente colocar Banco do Brasil na carteira, eu te digo uma coisa só. Sabe tudo que a gente falou agora sobre o agronegócio? Bom, apesar disso ter sim impactado o Banco do Brasil no ano passado, a gente está falando de critérios qualitativos, ou seja, percepções que a gente tem em relação ao banco. Aqui no Clube do Valor, nós trabalhamos com estratégias quantitativas, ou seja, a gente prioriza aqui o que os números estão dizendo pra gente mais do que o mercado está dizendo ou está oscilando, porque a gente viu que isso aqui pode enviesar alguma decisão. Então, o que a gente fez? A gente olhou para os números do banco. Então, agora a gente vai entender efetivamente se ele tem potencial de pagar bons dividendos, tem potencial de valorização ou não. E para isso, eu vou seguir os critérios da máquina de dividendos. Nela, nós selecionamos as melhores ações pagadoras de dividendos na bolsa com base 100% em números e em estratégias sistemáticas. Essa estratégia considera alguns filtros específicos para selecionar as empresas. Primeiro deles, a liquidez mínima diária de 3 milhões, que esse ativo ele seja bem negociado, o lucro positivo no último trimestre, lucros crescentes nos últimos 3 anos, limites de payout, que é a política de distribuição desses lucros, e as empresas que são menos voláteis, tá? E, principalmente, altos dividendos pagos nos últimos 36 meses. Esses critérios, eles excluem e fazem com que a gente tenha justamente mais confiança em que essas ações elas tendem a continuar sendo boas pagadoras por mais tempos e buscando uma relação segura de risco e retorno. E aí, será que o Banco do Brasil ele entra ou não nessa estratégia para a gente de uma vez por todas responder aqui as suas perguntas? E a resposta é sim, a empresa tem pago uma boa média de dividendos nos últimos 3 anos com um payout dentro dos parâmetros e respeitando essa média de lucros consistentes. E levando isso em consideração, nessa estratégia o Banco do Brasil acumula um dividend yield médio de 8,3% nos últimos 36 meses. Isso faz com que nesse mês de março ele esteja na 7ª posição do nosso ranking das melhores pagadoras de dividendos. Lembrando que a gente está falando aqui de um mês de fechamento de resultados e a gente não está trabalhando com números que a gente não tem. A gente está considerando o que a gente sabe até então, coisa que pode mudar a partir do mês que vem. Dito isso, mesmo olhando para o cenário do agronegócio, nós consideramos o Banco do Brasil hoje como um excelente pagador de dividendos, exatamente porque a gente escolhe olhar para os números e não para essa situação que a gente vê nas manchetes ou por esse pessimismo ou otimismo de mercado. Por isso, te digo que investir em Banco do Brasil está longe de ser burrice, desde que ela se encaixe em 2 aspectos na tua estratégia. O primeiro deles é que ele precisa fazer sentido dentro da tua macroalocação e que tu siga comprando essas ações pensando no teu percentual alvo. E segundo, que é se dentro da tua estratégia micro, ou seja, aquela que tu usa para selecionar os ativos, ele tem que estar dentro dos critérios. Resumindo, o que eu digo? Burrice é tu investir em Banco do Brasil se tu não sabe porque tu tá colocando no Banco do Brasil. Mas me conta aí, qual que é a tua opinião sobre investir em Banco do Brasil? Deixa aqui nos comentários que a gente quer ficar sabendo. E é claro, se tu sente que o teu caso é não ter uma estratégia, se tu tá insatisfeito, seja com o método que tu usa para selecionar ativos ou qualquer outro motivo que faça com que tu fique desconfiado ou inseguro com a tua carteira, quero te lembrar que a gente está com vagas abertas para que tu possa montar um mapeamento
conhecimento de quais são as oportunidades que existem na tua carteira hoje, junto conosco aqui no Clube do Valor. Para concorrer a uma dessas vagas, aperta nesse botão aqui ou na lateral que vai aparecer aqui dentro da tela. E para seguir acompanhando a gente aqui no Clube do Valor no YouTube, eu vou deixar um link de um vídeo bem explicativo, complementar a esse que a gente fez agora, e eu te desejo muito sucesso. Um grande abraço!